Você que é pai, fica ligado nas comunicações, para o seu filho vir bem legal, bonito, porque criança, eles são muito especiais. Aí você vem, todas as outras crianças estão com cabelo diferente, e o seu não. Aí acaba que o seu fica diferente, né? Fica ligado nas comunicações assim, para você ficar sabendo de tudo, para você não perder nada. Amém? Deixa eu falar outra coisa, já vou orar pela sua vida financeira, tá? Deixa eu falar outra coisa. Imersão Team foi um sucesso muito especial mesmo no ano passado, e nós decidimos repetir. Então, organize com seus filhos aí, de 11 a 17 anos. Tem palavras que eles receberão juntos, tem palavras que serão separados por idade. Então vai ser algo muito especial. Essa imersão que nós temos feito, como já aconteceu, vamos fazer de novo, irmãos, é muito parecido com o encontro com Deus. Muito. Então, não deixe seu filho ficar de fora. Eu não sei se na comunicação aqui passou o valor, mas você vai receber nos grupos dos pais, talvez já recebeu, R$60 para o seu filho passar um começo, ao final de noite de sexta e sábado, com alimentação, com tudo. Irmãos, isso daí é menos do que um lanche no Mac. Então, fora o que o seu filho recebe aqui, que é algo muito especial. Esse ano nós vamos ter participação especial da nossa igreja do Ceará nessa imersão. Se você não fique de fora, deixa eu falar uma coisa, deixa eu dar como é que o povo fala? É esporte? É isso? Eu às vezes não sei falar essas coisas direito. No dia 19 também nós vamos ter uma pessoa do Ceará pregando aqui no domingo de manhã. Então, não falte, tá bom? Vai ser maravilhoso demais, demais mesmo. Uma equipe maravilhosa vai estar trabalhando com eles. Deixa eu falar uma outra coisa. Passou também aqui congresso de homens. Você, que o seu filho não vai participar, você é homem, que o seu filho não vai participar da imersão, por favor, faça sua inscrição para nós estarmos nesse congresso aqui. Irmãos, é R$25. São homens de Deus poderosos demais. O ano passado nós fomos. E esses homens aqui, o apóstolo França, eles nos recebeu tão bem no nosso começo de caminhada, nos ajudou tanto. Então, eu gostaria que você que é pai, que o seu filho não vai estar aqui e está indo comigo. Até agora eu tenho 7 homens. Porque aquele que é pai de adolescente e vai estar na imersão não vai poder ir, porque eles têm que estar aqui no sábado para encerrar. Tá bom? Isso que eu queria falar, deixar para os irmãos. Agora, o Salmo 150, é um salmo que você conhece, é um salmo que, se eu chamar o ministério de louvor aqui, eles vão saber cantar sem ler a Bíblia, porque faz parte da adoração. Olha aí o que diz o salmo. Você coloca aí, irmão, aí, como está ali, NVI, aleluia, louve a Deus no seu santuário, louve-no no seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborinhos e com danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Que coisa maravilhosa. Então, o louvor a Deus envolve muita coisa. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor, e com tudo que nós temos em nossa vida, podemos adorá-lo. Podemos exaltar o nome do Senhor. É especial, quando você vê tudo isso acontecendo aqui, a dança, o pessoal tocando, a voz, você pulando, dançando,
aqui na frente, aí no seu lugar, isso tudo é adoração ao Senhor. Agora, nós temos também uma forma muito especial de adorá-lo e louvá-lo e ser grato a Ele por tudo que Ele tem nos dado e feito em nossas vidas. É através do dízimo e da oferta. É algo muito especial. Você pode fazer, quando entrar na igreja para um culto, adorá-lo de todas as formas que o Senhor for tocando a sua vida, o seu coração, da forma que você entender. E uma delas é oferta e dízimo. E eu sei que quando fazemos isso, nós vamos completando a adoração que queremos prestar ao nosso Deus. Amém, irmãos? E eu quero pedir para você, se você puder ficar de pé, eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero orar para que o Senhor possa te abençoar a cada dia. Porque o que nós lemos aqui nos Salmos, eu vejo a nossa igreja fazendo todos os domingos, na célula, coisa linda acontecendo nas células. Ontem as células se reuniram, fizeram uma festa caipira, foi algo maravilhoso, muito especial, e o Senhor tem nos abençoado dessa forma. Eu quero orar para que o Senhor abençoe também a sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém? Se você acredita que Deus pode também abençoar a sua vida financeira, eu gostaria que você entrasse em concordância com essa oração, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te louvamos, exaltamos o Teu nome, ó Pai, e queremos dizer, Senhor, que aquilo que é Teu, nós queremos, ó Pai, devolver para Ti, Senhor. Ó Pai, nos dízimos, ó Pai, na oferta, ó Pai, a adoração que o Senhor merece, Senhor, com nossas danças, ó Pai, com a nossa voz, ó Pai, com talentos e dom de tocar um instrumento, Senhor, de poder Te servir em tudo que o Senhor, Pai, for apresentando para nós queremos colocar o nosso coração nisso. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa prosperar, Senhor, cada um de nós, ó Pai, em cada área dessa, no nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque não tem nos faltado nada daquilo que nós precisamos. Aquilo que tem sido suficiente para nossas vidas, ó Pai, nós temos, ó Pai, recebido de Ti e temos também, ó Pai, a alegria de poder compartilhar com outros irmãos. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Aí tem as formas de você poder ser um ofertante, um dizimista, e poder você compartilhar com tudo que o Senhor tem para você. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Se você observar, o pessoal está aí recolhendo a oferta, eles vão ajudar vocês aí. Eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Aleluia. Irmãos, agora, preste atenção. Nossas crianças vão entrar aqui, vamos fazer isso todo domingo, para você abençoar a vida delas. Elas vão entrar, depois elas vão voltar, e depois elas vão para o culto delas. Aí vai ter foto e tudo, aí você vê a alegria no coração delas pelo cabelo. Abençoe a vida delas, que elas sejam criativas em tudo que fizer, direcionado pelo Senhor. Amém? Cadê as crianças? Pode vir. Aleluia. Aleluia. Amém. Olha, vamos fazer assim, crianças. O que vocês acham? Que no último domingo todos os pais também virão com cabelo maluco. O que vocês acham disso? Tem uns pais que não tem cabelo, mas dá para fazer uns desenhos.
Olha esse daqui, ó, tem uma aranha na cabeça do Isaac. Lindos, não é do João aqui, a bandeira do Brasil. E esse cabelo aqui com mola, meu Deus, vou fazer umas tranças dessas, eu vou pôr esse negócio. Você pode estender a mão assim para nós abençoar essas crianças, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, essas crianças em Teu nome, ó Pai, elas são Tuas, ó Pai. Elas, ó Pai, já são a igreja do presente, que o Senhor possa fortalecê-las a cada dia, ó Pai, na caminhada delas, ó Pai, e elas sintam a alegria de estar na Tua casa e poder dizer aonde for, Senhor, que o Senhor é o Deus delas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem ir lá, podem ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria anunciar uma novidade para os irmãos. Preste atenção, olha para mim. Todos os irmãos. Começando hoje, nós vamos ter 2 cultos, um de manhã e um à noite. E hoje nós vamos começar às 17 horas. Hoje às 17 horas, tá, irmãos? Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, eu te espero aqui. Aleluia. Meu Deus, irmãos. Por causa de um jogo deu todo esse barulho? É brincadeira, tá, irmãos? Não venha, não. Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Reis 13. 2 Reis 13. Abra a Bíblia, pode também usar no celular. Mas é muito importante você ter a Bíblia impressa. Você vai lá, arrisca, anota do lado. Porque você pode usar também um dia essa palavra. 2 Reis 13, do 14 ao 19. Que diz assim, ó. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvando sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiro de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Em seguida, Eliseu lhe disse: pega as flechas e golpeia o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Eu quero orar, irmãos, com você. Senhor, obrigado por essa manhã poderosa. Que o teu amor, Senhor, o favor do céu, seja derramado sobre os nossos corações. Queremos, ó Pai, que essa palavra atinja, Senhor, o mais profundo da nossa alma, nossa mente, o nosso coração, que tenhamos entendimento da tua palavra sobre as nossas vidas. Nos abençoe nessa manhã.
no nome santo, poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está visitando, seja bem-vindo, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E nós temos gente aqui hoje, lá da nossa igreja do Ceará. Cadê a Cleidinha? Faz assim, Cleidinha. Aí, irmãos. Aleluia. Deus abençoe essa igreja poderosa no Ceará. Aleluia. Irmãos, Eliseu, ele foi o último grande profeta do reino do norte. Joás era o rei em Israel nesse tempo. Eliseu, ele fez muito no seu ministério. Nós já falamos aqui sobre Elias, que foi um profeta poderoso. E Eliseu recebeu a unção de Elias e essa unção foi dobrada. E Eliseu realiza no seu ministério muito mais do que Elias realizou e já tinha realizado muito. E Eliseu, ele foi um profeta que aprendeu aos pés de Elias. E Eliseu entra para terminar e concluir o ministério de Elias. Nós vamos ver no Novo Testamento que o povo ainda esperava um libertador, esperando por Jesus, e esperava ver um homem tão poderoso e forte naquilo que fazia, como Elias, não como Eliseu. E ora que Eliseu completa o ministério de Elias, aquilo que o Senhor disse para Elias fazer, e Elias não conseguiu terminar, Eliseu concluiu. E Eliseu transmite isso para os seus discípulos, que eram os próximos profetas, e eles começam continuando o ministério dele, o quanto ele era poderoso nessa época. E isso aconteceu em 796 ou 780 antes de Cristo, aonde Israel estava sendo dominado pela Síria, pelo rei Hazael, Hazael, você vê isso no versículo 22, estava sufocando de uma tal forma o povo de Deus de Israel, que o rei naquele dia não suportou a pressão e decide buscar o profeta para receber dele um direcionamento. Então, ele estava indo falar com um profeta que ia profetizar e dar um direcionamento da sua última profecia na terra. Depois disso, Eliseu morreria. O rei estava com uma oportunidade de poder receber tudo o que ele tinha do último grande profeta de todos os tempos, dos reis de Israel, dos profetas que passaram. Então, o rei vai lá falar com o coração quebrado, desanimado, com esse profeta que trazia aquilo que era de Deus para o coração das pessoas. O profeta recebia de Deus e transmitia ao coração das pessoas, das quais o Senhor estava liderando, as pessoas que vinham sendo direcionadas por Deus. O papel do profeta era receber de Deus e transmitir. O papel do sacerdote era pegar as necessidades do povo e levar até a Deus. E essa era a ideia que o Senhor deixou para o povo naquela época. E ele vai buscar a última palavra, a última profecia dos grandes profetas que estavam pisando na terra. E essa palavra ela é revelada para ele de uma forma poderosa. E o versículo 19 seria o versículo base e chave para todo esse capítulo, que o Senhor nos deixou registrado para o nosso ensinamento. Quando Eliseu vai falar para ele: você deveria ter ferido a terra 5, 6 vezes com as flechas que ainda estavam na tua mão, que estava sobrando. Porém você vai lá e atira apenas 3 flechas. Esse é o texto que fortalece o capítulo todo. Esse era o segredo de todo esse capítulo, e uma oportunidade única do rei. Então, a visita do rei, nós vamos ver isso no versículo 14. O profeta estava sofrendo de uma doença, de um problema de saúde que o levaria à morte. E ele vai lá visitá-lo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu dei o tema: o poder da fé e da concordância. Nosso ano é um ano da fé. Nós estamos
buscando o Senhor em fé para muitas coisas. A semana passada eu recebi uma mensagem do Senhor lá, dono do proprietário da chácara que nós fazemos o encontro, ele falando: pastor, surgiu uma vaga em outubro, você vai querer? Vai querer mesmo? Eu falei com a pastora: vamos vir aqui, vamos orar nós dois, vamos entrar em concordância e com fé, para nós realizarmos esse encontro. Falei para ela: você está de acordo, você tem fé, você acredita? Sim, eu acredito, eu tenho fé que nós vamos conseguir. Falei: eu também. Vamos orar, demos a mão e nós oramos com fé, porque a Bíblia diz que 2 ou 3 concordar em um assunto com fé, será atendido. E isso é muito forte e poderoso quando se faz isso como um casal, porque não há limite para o casal que caminha junto, tem os mesmos pensamentos e o mesmo direcionamento. E nós oramos e declaramos. Então mandei a mensagem: pode reservar a data que ela é nossa, e nós vamos realizar o encontro em outubro. Concordância e fé, porque muitos declaram que tem fé, mas não entram em concordância. E aqui hoje a palavra do Senhor para nós é que o rei precisava entrar em concordância com o profeta, representante de Deus naquele momento, e feito isso, o rei precisava aplicar fé. Eu tenho concordância com muitas coisas, mas eu não tenho fé que possa realizar, não funciona. Eu tenho fé, mas eu não consigo concordar com alguém junto com a minha fé para que algo aconteça, também não funciona. Agora, há um poder muito grande quando a fé e a concordância daquilo que estamos realizando se unem, e Deus faz algo poderoso. Por isso, o poder, da fé e concordância. E ele, quando vai falar com o rei, ele começa a levantar, quando ele vai falar com o profeta, ele começa a levantar a bola do profeta, fazendo ele lembrar, querendo fazer o profeta lembrar das grandes realizações que ele fez, e os títulos que ele recebeu, que era de Elias, um dos grandes profetas que ele recebeu. Ele tenta levantar, vamos dizer assim, no tempo de hoje, a moral do profeta. O profeta já estava passando de 90 anos, estava fraquinho, doente. E ele chega lá e fala assim: meu pai, carruagens e cavalo de Israel. Ele está dizendo: meu pai, você é mais do que carruagens e cavalos de Israel. Você vale mais do que todo o exército de Israel. Porque basta uma palavra sua que algo grandioso acontece, de uma tal forma que não é nem preciso nós usarmos carruagens e exército, por quanto você, o profeta, é usado por Deus. Ele tenta levantar o coração do profeta, dizendo que você tem algo poderoso, você tem uma palavra forte, você tem algo que pode mudar a história, ainda antes de você morrer, se você declarar. E essa palavra foi declarada para Elias, no capítulo 2 de 2 Reis, no versículo 12. E ele pega a palavra que era de Elias e transfere ela para Eliseu, porque Eliseu havia recebido 2 vezes mais unção. Ele tenta falar algo que pudesse comover o coração do profeta. Agora deixa eu contar um segredo para você. Nenhum súdito dos reis da época recebia a visita do rei. Se alguém quisesse falar com o rei, tinha que marcar uma hora, um tempo para ir lá onde está o rei. O rei tinha autoridade para falar assim: manda chamar fulano, traz ele aqui. Agora o profeta, irmão, ele tinha uma autoridade tão grande, tão poderosa, o profeta Eliseu, que o rei é que foi na casa dele. O texto diz assim: ele desceu, porque o rei estava morando em Samaria, o profeta em Samaria, o rei em Israel. Ele teve que descer de Israel e vir aqui em Samaria. Você lembra que quando Jesus vai indo para Jerusalém, ele passa em Samaria e vê a mulher lá, João 4, no poço de Jacó. E ela fala assim: Senhor, eles falam que nós temos que ir lá para Israel, no monte, adorar. Os nossos antepassados falam que a gente tem que ir pelo menos até o monte, dando a ideia de que Samaria aqui, Israel lá em cima. Ele desce para ir lá falar com o profeta. O tamanho e a autoridade do profeta.
Ele queria receber uma palavra do último grande profeta. E estava para morrer, ele dá uma palavra para ele. E ele chega, o rei, ele era um cara meio incrédulo, mas ele ainda chega lá chorando e gritando: meu pai, que não é algo muito comum, um rei chamar alguém de pai. Ele fala assim: eu estou me quebrantando, eu estou me quebrantando aqui diante do Senhor, que é mais forte do que o reino, do que o exército. Isso é algo muito poderoso. E o profeta o atende, começa a conversar com ele e quer trazer ele para uma concordância daquilo que vai acontecer e que o rei precisava aplicar fé a partir dali. Quando há uma concordância em fé, há um poder grandioso. Sabe, a unção que ele estava para perder era a cobertura espiritual desse profeta. Os profetas da época dos reis, irmãos, ele não ficava visitando o palácio. Ele administrava a vida dos povos. Nós vamos ver um relato da vida de Davi. Quando Davi manda matar Urias, passou-se um tempinho, chega lá um profeta chamado Natã. Fala: rei, eu quero falar um negócio com você. Diz que esse profeta ele era meio doidão. Ele aparecia de repente. E o profeta chegou diante do palácio para entrar. Todo mundo abre espaço porque algo de Deus está chegando. E ele fala algo para a vida de Davi, que faz Davi pensar. Irmãos, às vezes o que acontece? A crise faz as pessoas buscar Deus. A Síria estava oprimindo Israel, mas já fazia tempo. Quando o negócio apertou mesmo, que ele viu que, olha, nosso exército está sendo derrotado, muitos homens já haviam morrido, nós estamos perdendo carruagens e cavalos. Lá no final, quando ele viu que não dava mais, a crise entrou tão grande, ele falou: eu vou lá no profeta. Ele sabia que precisava de uma cobertura espiritual. Agora, o que isso nos ensina? Que nós não devemos buscar ou nos aproximar de Deus só quando as coisas estão difíceis, em crise ou guerra. Eu não preciso esperar entrar em guerra com ninguém. E aliás, eu te aconselho a não fazer guerras. Para depois de buscar a Deus. Muitos só buscam Deus no leito de morte. E muitos até no leito de morte ainda não querem saber de Deus. Na crise vão buscar a Deus. Mas Deus quer ser buscado em tempo de paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, é uma ilustração bem... Podemos comparar com a nossa vida com Deus, mas é uma ilustração. Sabe quando as coisas estão ruins, muito ruins, e a pessoa cola em você, pede ajuda e você ajuda, e você levanta, você fortalece ela, e tal, aquele negócio. Eu chamo isso o seguinte: quando é para comer osso e cacunda de frango, sabe aquela parte do frango? A pessoa chama você. Quando chega no tempo que o tempo está bom, que é só picanha não, né? Só contrafilé e tudo, ela come com outra pessoa. Na hora de celebrar, celebra com outro. Buscar a Deus, irmão, só no tempo de crise não é sábio. Sabe, buscar a Deus em todo tempo, em tempo de paz, em tempo de alegria, em tempo que as coisas estão acontecendo, está sendo bênção, eu estou buscando a Deus. Sabe quando você está com um tempo bom, legal, assim, de férias, que você senta lá na praia, né? Tem uns irmãos que foram para a Bahia aí, irmãos. Senta lá na praia, espicha o pé na rede, coloca o dedão na água e fala assim: Deus, obrigado. Se não fosse o Senhor na minha vida, Deus, participa disso comigo. Nós temos que lembrar de Deus também nesses momentos, irmãos. E o rei vai correr atrás do profeta num dia difícil. O que nós precisamos fazer na concordância? Ter ação e fé para que ela se realize. Vou lendo com os irmãos os textos, versículo 15 ao 17. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim fez o rei. Pegou o arco nas mãos, disse ao rei de Israel: pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel:
Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Fala assim, o profeta, que representa Deus, colocou as mãos sobre as mãos do rei. Irmãos, isso diz muita coisa. Muita coisa. Já volto aqui. Ele disse, abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Irmãos, põe a tua mão sobre o arco. Ele está dizendo aqui, olha, coloque a tua mão no arco e puxe. Todo rei, antes de ser rei, ele é treinado para ser um soldado. Ele sabe lutar com espada e com arco e flecha. Ele sabe fazer isso. E o profeta estava na cama, irmãos, muito fraco. Ele fala, pega o arco, pegou, pega a flecha, coloca, abre a janela, coloca em posição de disparar. Ele foi lá e colocou a mão dele. O rei fala assim, espera aí, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso, eu fui treinado para isso. Mas o profeta veio e colocou a mão para dizer assim, olha, a ação de atirar é tua, mas há uma unção agora de Deus. A minha mão sobre a tua mão é a mão de Deus, para fazer você ser vitorioso. Aleluia. Ele falou assim, eu não estou querendo te ensinar a atirar. Eu estou fazendo um ato profético sobre a tua vida, dizendo, a minha mão agora é a mão de Deus sobre a tua vida, sobre o teu reinado, sobre a tua família, sobre tudo que você fizer, porque agora você vai vencer. Aleluia. E às vezes nós deparamos com um texto tão maravilhoso, irmãozinho, a gente não tem, às vezes, aquela revelação do rema, que é uma revelação profunda para dizer assim, é a mão de Deus sobre a minha mão. Era essa a ideia que o profeta queria passar para ele. Aí o profeta fala para ele assim, agora abre a janela. Abrir janela, irmãos, é a oportunidade que estão surgindo. Abre a janela para você ter visão para onde você está vindo, para onde você vai atirar, para aquilo que vai acontecer. O que o profeta está dizendo para ele? Abra a janela. Isso, irmão, está dizendo assim, o Senhor dizendo para nós. Não adianta só a minha mão estar sobre você. Você precisa abrir a janela para que você entenda as oportunidades que eu estou te dando. Agora, há algo muito especial, irmãos. Ele diz assim, agora atire. Ou seja, ponha força. Como se você estivesse querendo alcançar um alvo. E atire. Parece nada, irmãos, parece significar nada. E muitas das vezes as mensagens que um profeta traz para a gente, ela vai pouco significar alguma coisa para a gente quando a gente escuta. Mas se nós andarmos em cima da palavra, se realmente são homens e mulheres de Deus, você vai vendo algo acontecer. Essa era a ideia que o profeta queria transmitir para ele. Olha só, o versículo ele diz assim, põe a mão, pega o arco. Isso está dizendo assim, eu estou transferindo a autoridade de Deus, e a autoridade que Deus deu para mim sobre a tua vida, para que você se torne um rei vencedor, e que o seu exército pare de morrer. Essa era a ideia que estava dando, a mão do rei sobre a mão do profeta. Eles estavam unindo a vontade de Deus, com a disposição do homem, para fazer aquilo que Deus queria realizar sobre a vida de Israel. A disposição do homem sem a vontade de Deus não resolve muita coisa. Assim nós temos disposição, irmãos, e queremos fazer um monte de coisa. Você sabe qual é o maior medo? O meu, naquilo que estou fazendo para Deus, é fazer alguma coisa para Deus sem Deus. Nós corremos o risco de fazer muitas coisas para Deus, sem Deus. Não resolve, não adianta nada. O que o profeta está falando para ele? A minha mão sobre a tua mão é Deus unindo o Todo-Poderoso com um homem, para que você agora não faça nada para Deus
sem Deus, porque governar Israel, que era o povo de Deus, cuidar do povo, proteger o povo, era fazer algo para Deus, mas sem Deus, ele estava só em derrota. Você está entendendo? Fazer algo sem Deus, mesmo que seja para Deus, não tem resultado, não se sustenta. Nós precisamos unir a nossa vontade com o poder de Deus para que algo aconteça e juntos fazer algo poderoso. Flecha do avivamento, flecha do livramento, foi nome dado por Deus. Toma a flecha, lançar ela era uma obediência dada, pedida por Deus através do profeta. O que nós temos? Uma flecha para lançar, mas ela tem que ser debaixo de obediência. Para que algo aconteça em nossas vidas. Abra a janela para o Oriente. O Oriente está dando o quê? O Oriente está dizendo assim, que é na direção da Síria. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó, obediência específica que eu quero de você. Não é atirar para qualquer lado. Não é só sair atirando sem nenhum alvo. Ele falou, abra a janela em direção ao seu adversário e atire. Você sabe o que acontece muitas das vezes, irmãos? Conosco, e nós precisamos tomar cuidado. Nós atiramos a flecha e depois vamos lá fazer o alvo, depois que atiramos, para dizer assim, ó, Deus está conosco. Nós atiramos sem alvo, sem direção, para aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. Se nós atirarmos uma flecha e depois ir lá fazer o alvo, fazer assim, Senhor, eu estou fazendo, Senhor, eu já fiz, agora você pode entrar com esse negócio comigo? Não é assim que funciona. Senhor, eu quero o Senhor comigo, e o Senhor me dá um alvo para eu lançar as minhas flechas. Não adianta lançar a flecha e depois fazer o alvo em volta dela para dizer, eu acertei. Fala, Senhor, entra comigo, me dê as flechas, me direciona para um alvo. Sabe o que fala lá em Hebreus? Jesus é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Quando ele está dizendo assim, ó, aponte para a Síria, que lá está o alvo. Ele está dizendo assim, combata o seu inimigo, destrua o teu problema, tire o teu problema. Esse é o alvo. Preste atenção aqui. Às vezes nós temos problemas e alvo. Escute que isso aqui você precisa marcar e pegar. O Espírito Santo está falando agora. Meu alvo é aqui. Eu tenho um problema na minha família. Eu tenho um problema no meu casamento. Eu estou com vários problemas. Meu alvo é aqui. Eu sei que eu tenho que acertar ali. Mas a minha mente quer transferir esse problema para outras pessoas. Quer colocar o alvo que está ali, que o Senhor mandou atirar ali, em gente, em pessoas. E ao invés de eu atirar lá no alvo que o Senhor está falando que é ali, que eu resolvo o meu problema, eu procuro alguém para eu acertar, para aliviar a minha mente, dizer que eu estou certo nas coisas. Eu procuro um alvo. Aí eu começo a apontar um, apontar outro, apontar uma situação e criar situações que não existem. E Deus está falando, está aqui, filho, trata a raiz, arranca, acerte aqui. Se você acertar aqui, resolve. Isso, irmãos, é o que ele está falando para o rei. Você está lutando com tantas coisas, mas ali é a Síria, ali é o alvo, é ali que você tem que acertar. Você não pode jogar em qualquer lugar. Aleluia. Aleluia. Joga lá no Oriente, onde estava a Síria. Deus dá a vitória, irmãos. Escuta, Deus dá a vitória, mas o homem é o homem que lança as flechas. A soberania de Deus, que governa todas as coisas, com a responsabilidade do homem. Preste atenção, eu tenho falado isso aqui. Deus não realiza nada nessa terra, se não for através de um homem. Porque, pastor, Deus não tem poder? Deus tem poder, meu irmão, para fazer sem a gente, do jeito que Ele quiser, mas Ele escolheu nos usar. E se eu não me coloco, pego o arco,
aceite a mão dele sobre a minha mão e eu dispare a flecha, eu vou ficar atirando em alvo que nem existe, nunca vou acertar. O que ele estava ensinando? No versículo 8. Ao rei ter resistência, ao rei continuar firme na concordância e na fé que ele estava tendo, aquilo que eles estavam trazendo para a vida deles. Olha só, versículo 18. Em seguida Eliseu lhe disse: pegue as flechas, depois que ele já tinha tirado, eram 7 flechas, pegue elas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. Irmãos, você sabe o que esse rei estava pensando? Já pôs a mão sobre mim, já disse aonde é o alvo. Parece que ele já ficou com preguiça. Foi lá e riscou 3 vezes e o profeta ficou doido da vida. Sabe o que o profeta estava transmitindo para ele? Eu te dei a maior oportunidade que você já teve na sua vida. O profeta queria dizer para ele: se você não está vendo que eu vou morrer, você não percebe que a cobertura espiritual que Deus usou através de mim para a sua vida nesse reino está indo embora? E você está com a oportunidade de cada flecha que você riscar o chão com ela, é mais uma vitória que você vai receber. Você está com a sua aljava cheia e você faz só 3 vezes. Precisaria muito mais. É quando a gente fala alguma coisa assim, queridão, você precisaria se esforçar mais um pouco. E a pessoa já fala assim: parece que nada que eu faço está bom. Parece que não é o suficiente. E o rei perdeu a grande chance da vida dele. Nós não podemos perder a chance que o Senhor nos dá. Ele diz assim: tome as flechas e fere a terra. Fere. É algo contínuo. Sabe? Ele é imperativo. Não está falando de quantidade, quantas vezes. Está falando: faça, bata, golpeie. Faça isso repetidamente. Eliseu disse para ele assim: faça isso uma vez. Mas ele disse: fira a terra, e faz. É como nós estamos falando com os líderes de célula. Queridão, você vai ser, quero ser líder de célula. Então, entendeu que vai ser líder de célula, vai abrir a casa dele, não vai fazer só uma célula. E acabou, não sou mais. É entender que eu sou líder de célula, eu abri a minha casa para ter célula, como alguns irmãos aqui têm. Já abriu a casa há mais de 10 anos, tem célula na casa. E milagres, mas milagres acontecendo ali. Vidas sendo transformadas. Não precisou falar para ele assim: você está abrindo a tua casa, você está ferindo a terra, só uma vez. Não, eu entendi. Esse negócio não vai parar. E quanto mais eu durar com a minha célula, quanto mais acontecer, mais vidas serão restauradas. O que o profeta estava falando para ele? Quanto mais você riscar e bater o chão, mais vitória você terá. Não é só uma vez. Não é só uma vez. Deus tem nos dado muitos anos de vida, amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem nos sido bom conosco. Não é para nós fazer só uma vez. Porque se for fazer só uma vez, fez uma vez, o Senhor recolhe e leva embora. É para fazer continuamente. Continuar declarando e riscando a terra para que as bênçãos cheguem em nossas vidas. Amém, irmãos? O que esse texto fala no nosso coração? Joás, o rei, achou que apenas uma flecha era suficiente. Que aquele ritual de transmissão de unção, de mostrar para ele que Deus estava com ele, uma flecha está bom. Ele não entendeu que a quantidade revelava, aí sim, a intensidade da sua fé. Intensidade de fé não é crer só um dia. Não é só dizer assim: eu tenho fé para um dia. Intensidade de fé é levantar de manhã, falar: eu acredito, eu tenho fé, vai acontecer, e seguir. É levantar no outro dia e dizer: eu acredito, tenho fé, vai conseguir, eu vou conseguir. As coisas vão acontecer na minha vida. Não aconteceu, está demorando a acontecer, as coisas não realizou ainda. Eu tenho uma intensidade de fé que é o quê? É continuar, isso é intensidade.
Não é só um momento de alvoroço, de emoção, mas isso é o quê? Intensidade, é não parar e continuar todos os dias. Isso que o profeta estava falando para ele. Ele não entendeu que era o quê? Continuidade e intensidade da fé. O profeta Eliseu, com essa atitude, estava dizendo para ele: estou em concordância com você, rei, por isso eu coloco a minha mão sobre a tua mão. Agora, nós estamos fazendo a concordância, mas você precisa mover na fé. Não adianta só concordância sem mover na fé, irmãos. Ele diz assim: você não pode parar de fazer. Você tem que continuar alimentando a tua fé, cada dia. Nós temos visto, irmãos, uma fé hoje, só para um momento. Eu disse para os irmãos em uma ministração aqui a seguinte frase, e às vezes as pessoas acho que não entendem certo. Que quando está tudo bem com você, você tem dinheiro, você tem saúde, você está trabalhando, a família está linda, os meninos tudo bem vestidos, e você vivendo o melhor, você nem precisa de fé, porque as coisas já estão acontecendo. Agora, se as coisas apertaram, vou aplicar fé, eu vou buscar no Senhor, mas a minha fé não pode parar, tem que continuar com ela, uma fé para sobreviver e viver o melhor de Deus. Aí no versículo 19 nós vamos ver uma repreensão do profeta sobre a vida dele. Ele vai dizer que o homem de Deus ficou irado com ele. Você sabia que os profetas, eles eram homens com pouca paciência? Eles eram com pouca paciência. Ele tinha algo no coração dele, assim: eu tenho uma obra tão grande para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer, que ele fala assim: eu não estou com paciência para perder tempo não. Eu quero usar todo o tempo que eu tenho. Eu quero fazer o mais rápido que possível. E às vezes mas a pastora paramos e olhamos e falamos assim: bom, não tem muito tempo não. Vamos contar aí, 50 anos, 52, mais 20 anos, 70 anos. Então nós temos 20 anos para criar um grande grupo de liderança, porque quando o Senhor nos levar, a igreja continua, porque a igreja não é nossa, é do Senhor, então o Senhor faz. Então o que acontece, irmãos? Nós não temos tempo não. O profeta, preste atenção, irmãos, tenha paciência comigo, talvez demore um pouco. Quando o profeta Elias chama Eliseu, Eliseu estava arando a terra. O profeta chegou lá, falou com ele, orou com ele, chamou ele: pronto, você vai me seguir, você vai ser um dos meus profetas, um dos meus discípulos. E o Eliseu falou assim: não, o profeta, senhor, deixa eu ir lá despedir dos meus pais, vai e volta logo. O que Elias está falando? Tem tempo que ficar te esperando aqui não. Vai lá, volta logo. Não, eu vou matar os bois, eu vou fazer um churrasco. Vai lá e faça, eu estou andando e volto logo. Não estou com tempo para ficar te esperando não. Ele está dizendo assim: o que nós temos que fazer tem que ser rápido. Eu não posso ficar atrás de você o tempo todo para você aprender, para você ir para a aulinha de discipulado, para você ir para... Não, vai lá e faça e vá embora. Ele não tinha muita paciência. Era assim que agiam os profetas. E Eliseu pegou o quê? 2 vezes mais a unção de Elias. Então Eliseu, meu irmão, vai falar para o rei: rei, olha o que ele fala. O homem de Deus ficou irado com ele. Irado, irmãos. E então o profeta, perto de morrer, pecou. Jesus fala assim: irai-vos, porém não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a tua vida antes de resolver a situação. Jesus entra no templo, o pessoal vendendo um monte de coisa. Jesus chegou lá o quê? Irado. E desceu o chicote no povo. Eu queria ver essa cena, irmãos, porque Pedro já era bravo. Não imagina Jesus autorizando. Pedrão deu voador naqueles caras e quebrou tudo, o chicote estralou. Então Jesus fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Então o profeta ficou irado, tipo assim: esse rei é doido. Ele está com uma grande oportunidade da vida dele. Ele fala assim: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. O velhinho estava nervoso. Assim destruiria totalmente a Síria. Agora você o vencerá somente 3 vezes. Só 3 vezes. Lá em Minas, eu aprendi isso com meu pai. Acho que meu pai aprendeu com o pai dele. Acho que o pai dele aprendeu com... Vai chegar lá em Adão e Eva.
Tinha uma cobra, a gente estava trabalhando na roça, capinando, você puxava as folhas do pé de café, vinha uma cobra junto. Meu pai falava assim, quando vier uma cobra, você mata. Não machuque ela, porque ela volta depois e te espera aqui. Falei, gente, não é possível. Isso é uma cobra venenosa, né? Uma cobra vingativa. Ele falou assim, não só machuque, mate ela, porque ela te espera aqui depois. E quando eu não tinha certeza que eu tinha matado meu irmão, nunca mais passava ali. O medo, o que o profeta está falando para o rei? Você tem que vencer de vez, você tem que resolver, porque senão ele se levanta de noite e te pega. Agora você vai vencer só 3 vezes. Era para você acabar com tudo. Por isso ele ficou irado. Sabe por que o profeta ficou irado? Ele falou assim, eu não vou estar aqui, porque Deus vai me levar. E esse cabeção vai precisar de mim de novo. E ele não aproveitou. Quantas vezes, irmãos, isso acontece? O Senhor fala para nós nos jogarmos por completo. Derramarmos por completo na vida dele. Sobre o nosso coração, sobre o Senhor. E às vezes tem uma coisinhas assim, pequenininha nas nossas vidas, que nos faz ter medo de nos entregarmos por completo ao Senhor. E esses problemas nunca vão embora. Ele se levanta e volta. Ele diz, era para você acabar com tudo. Ele ficou indignado. Essa indignação do profeta não era porque ele ficou emocionado. Não era problema psicológico. Não era problema emocional. Era o zelo, escuta. Era o zelo pela glória de Deus que o rei estava desperdiçando. Não desperdice a glória de Deus quando ela se manifestar. Mergulhe nela. Mergulhe nela. Não deixa passar, irmãos. Em nome de Jesus, o que o profeta está falando para o rei? Você não está entendendo que a manifestação de Deus aqui é visível, é poderosa? Deus não só está aqui, Ele está se manifestando aqui. E você vem com essa mixaria, com essa, pouquíssima fé sua. E faz isso só 3 vezes. Quantas vezes o Senhor nos pede para nos entregarmos completamente? E às vezes nós estamos golpeando o chão apenas 3 vezes. E nós estamos com a nossa aljava cheias de oportunidades. Aleluia, irmãos. 5 ou 6 vezes. Era o número da plenitude de Deus para a vida do homem. Ou seja, até o limite humano, estava dizendo assim, sem parar. Eliseu não falou para ele que ele tinha que parar. Aí tem gente que fala assim, mas Eliseu também não falou quantas vezes era. Mas ele falou, fira, ele não disse para parar. Quer dizer, isso é contínuo. É uma ação contínua que não pode parar. Certa vez, conta-se uma ilustração de que um homem estava com muita sede, cavando um grande poço, perto do deserto, assim, onde tinha possibilidade de água. E cavando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias e nada. Ele largou para lá, foi embora. Passou um homem ali e falou, eu também estou com sede, eu vou cavar para ver se eu encontro água. Cavou mais 50 centímetros e a água veio. Só faltava mais 4 cavadas do outro para receber a água. E nós, irmãos, eu e você, talvez esteja faltando para nós só mais 50 centímetros para a água do céu ser derramada sobre as nossas vidas. Nós não podemos parar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só para não ficar muito tenso, fala para o seu irmão assim, cava mais um pouco. Olha, irmão, só 3 vezes feriste, isso era uma consequência direta daquilo que tinha que fazer. O limite da vitória foi definido pelo limite da obediência. Se ele continuasse obedecendo. Deus não é limitado
Nós nos limitamos. A promessa era o quê? Exterminar, acabar com tudo. Mas Joás só feriu 3 vezes. Não foi até o fim. Eliseu profetizou que Israel venceria a Síria. Mas a extensão da vitória dependia de quantas vezes Joás batesse as flechas no chão. O que significa? Deus, olha aqui, marca essa frase aí, depois você posta lá. Deus sempre entrega mais do que pedimos. Nossa falta de persistência reduz a porção que recebemos. Persistência e continuidade naquilo que nós estamos fazendo. É o que o Senhor esperava do rei naquele dia. E lá em Lucas 18:1 diz assim: é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Lá em Hebreus 10:36 diz assim: tendes necessidade de perseverança. Vocês precisam ser perseverantes. Não era para o rei parar, era para ele continuar fazendo. Se Deus te deu uma palavra, escuta agora, em 2026 ela não se realizou ainda, janeiro, fevereiro e março, você tem que entender que você lançou só 3 flechas. Você precisa continuar lançando mais flechas, porque a sua aljava está cheia. 3 flechas não foi o bastante, não basta, você precisa continuar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora escuta, aonde você tem se contentado apenas com 3 flechas? Quando Deus te disse para que você exterminasse o problema. Sabe o que acontece? Nós tentamos uma vez, tentamos 2, 3 vezes, desistimos. Por quê? Deus não está me ouvindo? Eu concordo que Deus é Deus eterno. Estou entrando em concordância. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer. Mas a minha fé vai durar em 3 tentativas, se Deus não fizer. Mas se Deus quiser fazer, pastor, Ele faz na primeira tentativa. Escute, Jesus quando cura um cego, Ele fala assim, Ele cuspiu no chão, fez um barro. Tem gente que vai falar que é nojento, né? Vai lá, passou no olho do cara. Você está enxergando? Não estou não. Estou vendo as pessoas parecendo árvore. Não está bom não. Jesus fazendo um milagre. Jesus fez de novo, falou assim, vai lá e lava o olho de novo lá no tanque. E agora? Segunda tentativa. E agora? Não, agora está bom o negócio, eu estou enxergando. Estou enxergando bem, fiquei curado. Jesus está nos ensinando, irmãos, que muitas coisas não se resolvem da primeira vez. O próprio Jesus fez 2 ações para fazer um milagre. Ele podia fazer na primeira, claro que ele podia, por que não fez? Porque ele está ensinando alguma coisa para nós. Tudo que ele faz é ensinando algo para nós. Aí eu tento uma vez, não deu certo. Tento 2 vezes, não deu certo. 3 vezes, larga para lá. Não tem mais paciência para isso, não tem mais flechas para isso. Não é assim que funciona. Deus nunca vai fazer por você, escuta, o que Ele mandou você fazer. A flecha é o primeiro passo de fé. Preste atenção. Vamos lá no nosso português do brasileiro. Deus não vai mover uma palha para fazer aquilo que você mesmo pode fazer. Ah, mas Deus não é meu pai, é um pai que te ensina. Deus não é que vê o filho dele como Salvador, é o Salvador que te motiva a continuar crescendo e vivendo o melhor. Porque Deus não fez robozinho. Ele fez homens segundo a sua semelhança, que tem caráter e vontade para fazer as coisas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Aleluia. Muitos param cedo demais. Joás ficou satisfeito com pouco, parou antes de ter a vitória completa. E a Síria continuou se levantando e perturbando Israel.
Escuta aqui, irmãos, quantas flechas você tem parado de lançar? Na oração, no jejum e na batalha da sua casa. Deus está nos perguntando, por que só 3 vezes? Por que só 3 vezes? Tem mais, o Senhor está falando, tem mais. O profeta se irritou porque Joás ia ganhar, presta atenção, o rei Joás ia ganhar a batalha, mas só uma vez. Que vitória, só uma vez. Ele não ia exterminar o problema só com aquela ação. E hoje isso acontece, preste atenção, casamentos restaurados, mas não curados, porque achou que já está bom, porque não quer entrar nos detalhes de cura, não quer ver os detalhes da transformação. Olha isso aqui, as finanças destravaram, mas eu não estou vendo prosperidade, porque acho que já resolveu. E o Senhor está dizendo assim, você jogou 3 flechas, ainda mais 4 nas suas costas, para você atirar, porque tem mais. Escuta, vícios quebram, mas às vezes volta depois, porque preciso ter uma concordância com Deus e fé, e continuar, porque as pessoas que estão querendo se livrar de um vício, sempre vai ter alguém oferecendo alguma coisa. Se tem um negócio que é uma desgraça, eu falo, o pastor está falando desgraça no púlpito. Desgraça é uma pessoa que não tem graça. Uma pessoa que não tem graça. Essa questão dessa amizade de vício, você não tem, mas para a gente ver você ser arrebentado, a pessoa paga para você. Fala assim, tomei uma decisão com Cristo, estou caminhando com o Senhor agora você é crente. Você vai achar alguém te chamando para você beber, usar, fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha dinheiro. Não, vem cá, poxa, rapaz, você é amigo, hein? Toma aí, não sei o quê. Decidiu parar, mas às vezes volta, porque eu preciso ter concordância com o Senhor, e eu vou precisar aplicar fé. Sabe aquelas pessoas emocionadas, que choram e fazem aquela concordância, mas não continuam aplicando fé? Não vai. Dura pouco tempo, aplica a fé em nome de Jesus, irmãos. Ele diz, pegue o arco. Qual é a arma que Deus te deu, irmão? Presta atenção. A oração, a palavra e o jejum. Esses 3 que eu disse para você são as armas que o Senhor te deu. São as armas que o Senhor está nos dando. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração, irmãos. Olha, atire a primeira a flecha, obediência, mesmo sem ver. É Deus que está falando, eu estou fazendo. Outra coisa, não pare nas 3. Se Deus não disse basta, continue. Até terminar tudo. A vitória só vem para aqueles que não desistem, mas para aqueles que continuam insistindo. Aleluia. Essa frase eu achei legal, se você quiser marcar. Deus pode te dar a vitória. Só você pode decidir se vai ser parcial ou total. Eu queria que você olhasse agora, prestasse atenção nisso aqui. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua família, para o seu casamento, para os seus pais, para a sua vida, para a sua vida espiritual e para o seu ministério, aquilo que Deus colocou em suas mãos. E responda para você mesmo, no seu secreto aí, no seu coração, só você e o Pai. Quais as flechas que você já guardou na aljava, mesmo sabendo que a batalha ainda não terminou? Tem gente que não lança a 4ª flecha, porque acha que já está bom. Acha que se lançar a 4ª flecha,
vai causar conflito. O conflito vai vir depois. A Síria continuou atacando Israel depois. Quantas vezes você bateu no chão e parou? Com as flechas. Você parou de orar pelo seu filho na terceira vez? Parou de lutar pelo seu casamento no terceiro ano? Parou de buscar a Deus com intensidade porque achou que já tinha o suficiente? Deus não recolhe. Escuta, irmãos. Você precisa pegar isso aqui e pôr no seu coração, na sua vida. Deus não recolhe as flechas da sua mão. Quem parou de golpear o chão foi você. Nós é que paramos. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã não é se Deus é poderoso para nos dar a vitória. A pergunta é: até quando você vai limitar o agir de Deus na sua vida por causa da sua falta de persistência? Quando nós paramos naquilo que estamos fazendo e depois nós decidimos voltar, há um outro caminho para reconstruir. Há muita coisa para ser removida. E nós não podemos parar. Precisamos continuar. Se o profeta Eliseu entrasse na sua casa hoje e olhasse para a intensidade da sua busca, ele se alegraria com o seu clamor ou choraria pela sua apatia, por as coisas que estão acontecendo? Está ruim, ore. Continuou ruim, jejue. Continuou ruim, ore, jejue e ele usa a palavra de Deus o tempo todo. Até dar certo. E vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: não saia daqui hoje com vitórias e bênçãos parciais. O chão ainda está aí. As flechas estão na sua mão. E o Senhor dos Exércitos está esperando o seu próximo golpe. Cada golpe, uma vitória. Aleluia. O poder da fé e concordância. Não posso deixar passar esse dia de ceia sem dizer para vocês que houve o poder de fé e de concordância entre Jesus e Deus. Ele estava no Getsemane, Mateus 26, 42. Ele vai falar: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Lá em João 6, 38, ele fala: eu faço aquilo que o Pai me direcionou para fazer. Assim, eu tenho concordância com o Pai e eu aplico a fé que eu tenho para que as coisas se realizem. E ele vai falando lá em João: aqueles que o Senhor me deu, eu estou com eles. Ninguém arranca ele das minhas mãos, porque eu tenho uma concordância com o Pai, vou cuidar até o fim. E eu vou estar nessa fé que eu vou dar conta de fazer. Concordância com Deus e aplicando a fé que eu tenho. Isso há um poder tão grande e poderoso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para nós orarmos, celebrarmos a ceia. Deixa eu falar uma coisa para você. O Eliseu morreu, foi sepultado. Certo dia, morreu outro homem. Eles iam enterrar esse homem. E a cova de Eliseu, onde eles abriram a cova, naquela cova apareceu os ossos de Eliseu.
E eles iam cavar outra cova, porque aquela já era de Eliseu. Mas enquanto ele estava preparando para o sepultamento daquele homem que morreu, os soldados invadiram Jerusalém. Na pressa, não vai dar tempo de nós fazermos outra cova. Vamos jogar esse defunto em cima dos ossos de Eliseu. Quando eles jogaram o homem morto em cima dos ossos de Eliseu, quando ele bateu em cima dos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Aleluia. A unção estava ali, sobre a vida daquele homem. Isso é para você entender a oportunidade que o rei perdeu. Isso é para nós entendermos que tudo foi registrado. Romanos vai falar disso, que tudo foi registrado para o meu e o seu ensinamento. É para nós entendermos que diante do Senhor, nós não podemos perder a oportunidade de ser vencedores, de ser abençoados. Há mais do que uma flecha para nós, muito mais. Amém? Eu vou orar para que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou, Pai, Tua palavra, para nós não sermos confundidos. E nós não sermos, ó Pai, enganados. Que o Teu amor e graça, Senhor, nos ajude e nos fortaleça, para nós entendermos, ó Pai, Tua palavra, Tua vontade no nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda, maravilhosa e poderosa que o Senhor nos deu. Nos abençoe, Senhor, para nós entendermos, ó Pai, cada oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor que é infinitamente misericordioso, que não tem limites de bênção, de direcionamento para nossas vidas. Para nós entendermos, ó Pai, que, ó Deus, como diz o Teu Filho Jesus, há uma fonte de água viva jorrando para nossas vidas. E nós aproveitarmos, ó Pai, todas as oportunidades. Que em nome de Jesus, que cada coração aqui, cada pessoa aqui, cada vida que está aqui, Senhor, coloque a mão, Senhor, na aljava, aonde as flechas estão guardadas, e comece a usá-las. Flechas dadas pelo Senhor, para que o homem e a mulher nessa terra façam a diferença. Ó Pai, aquela flecha que ainda precisa ser atirada, para a família ser completamente restaurada, a vida financeira ser completamente restaurada, a vida espiritual ser completamente restaurada. Aquela flecha, Senhor, que vai ativar de novo o ministério, o dom que está em nossos corações. No nome de Jesus te louvamos por isso. Aleluia. Os irmãos podem distribuir o cálice. Você que está aqui, quero dizer para você que se você sentir a vontade, pode participar conosco da ceia do Senhor. Saiba que é um grande passo na sua vida entender que o Senhor tem algo para você. Então possa ser que hoje seja flechas do Senhor, e que você não pode deixar passar essa oportunidade. E o Senhor vai fazer com que você seja fortalecido e vitorioso em nome de Jesus. Pano para salvar, pacto para selar, silêncio no céu. Aleluia. Resgate e salvação encheu seu coração. Adore a Deus. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez foi obedecer o plano
salvar, um pacto pra selar. Silêncio do céu. Aleluia. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. O palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. O plano que Deus escreveu. E quando a minha chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui visitando. Jesus é o plano perfeito. Ele é o único caminho. Ele é o caminho para o céu. As pessoas buscam em muitas religiões, em muitas coisas que o mundo oferece, um alívio para a alma, sabe, um respirar por alguns minutos de vida diferente. Mas Jesus, Ele é o único caminho que leva para o céu. Não tem outro jeito de chegar no céu. Não é religião, não é placa da igreja, não é o pastor, é Jesus. Jesus. Ele que faz todas as coisas para nossas vidas. Ele foi para a cruz, obediente ao Pai, em concordância com o Pai, e na fé que estava fazendo, venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida. Isso não é religião. Não é religião, é o poder de Deus do céu sobre a vida das pessoas. Às vezes as pessoas falam assim: eu não quero mudar de religião. Não é mudar de religião, é mudar o Deus para o qual eu estou servindo. Porque as religiões às vezes servem um Deus que não é o Deus que foi naquela cruz por mim e por você. Sabe, quando Jesus foi naquela cruz, não é porque a gente estava bonzinho, não, porque a gente estava bem ruinzinho. Ele veio por nós, veio nos salvar e transformar nossas vidas. Jesus é o caminho para o céu. Tem muita gente querendo entrar no céu. Deixa eu te falar, o único caminho é Jesus. Aleluia. E quando o Senhor, ele celebrou a ceia com seus discípulos, ele deixou essa orientação para a igreja, para que a igreja pudesse participar da vida de Cristo. O pão representa o corpo, representa
Em memória, diz Paulo, em memória, faz nos lembrar, não é o corpo de Cristo. O cálice que nós usamos aqui, um suco de uva, não é o sangue, representa o sangue, que foi derramado numa cruz, que nos limpa de todo o pecado. Pega o homem e a mulher que está sujo, como diz lá em Isaías, que está manchado, e o transforma tão branco como a neve. Por isso muitas pessoas não entendem como uma pessoa vivia todo torto, agora diz ser um cristão. Sabe por quê? Porque Jesus, o sangue dele na cruz, limpa, restaura e nos dá em Cristo o privilégio de ser chamado filho de Deus e podermos um dia estar com ele na glória. Aleluia. É por isso que nós fazemos isso em memória, para lembrar de Cristo. Se você está aí com o seu pão, vamos fazer isso junto em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ele também, com sangue naquela cruz derramado, foi por nossos pecados. Nós vamos fazer isso para lembrar daquele ato poderoso. Palco, silêncio no céu. Quando Jesus foi para a cruz, derramou o sangue. Quando nós fazemos isso, estamos lembrando daquilo. Irmãos, isso nos traz um grande compromisso com Ele. Eu tenho certeza, porque foi por mim. Então, aí eu participo, tomo o cálice e diz: obrigado, Jesus. Vamos todos tomar o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa manhã poderosa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor tem nos salvado, tem mudado nossa história, tem mudado, Senhor, nosso coração a cada dia. Se você entende e entendeu que o caminho é Jesus, e que você precisa pegar esse caminho, entrega a tua vida para Jesus. Entrega o seu coração para Jesus. Entrega os seus planos para Jesus. Entrega as suas vontades para Jesus. Entrega todo o seu futuro nas mãos de Jesus. Não é entregar para uma religião, é para Jesus, que já pagou o preço por nós. Hoje é o dia de você entregar a tua vida para Jesus. E eu quero orar por você. Senhor, que ninguém saia daqui, Senhor, com dúvida que o caminho é o Senhor. Pai, que entenda, Senhor, que o propósito nas nossas vidas é te servir, é estar com o Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor com teu Espírito Santo possa visitar agora, Pai, cada coração aqui, e que as pessoas possam entender que o Senhor é o plano perfeito, é o plano melhor para as suas almas, no nome de Jesus. Aí onde você está, se você quer se reconciliar com Jesus, se você quiser entregar a vida para Jesus, você só levanta assim sua mão, alguém vai orar com você. Alguém? Amém? 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 Alguém vai orar com você. Mais alguém? Você, mais alguém? Eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero caminhar com o Senhor, e gostaria de caminhar com Cristo, reconciliando a sua vida. Senhor, nós apresentamos esses irmãos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos essa manhã por isso, porque o Senhor veio para salvar. E nós estamos aqui,
Senhor, para declarar a este mundo que o Senhor é a salvação que eles buscam. Te louvamos por isso, Senhor. E obrigado, Deus. Obrigado. Te amamos, Jesus. O preço. Adore. Adore, lembre disso durante a semana. Aleluia, que Deus te abençoe e te guarde, fortaleça, que você tenha uma semana abençoada. Abra